lição de número 4, 28 de julho de 2019. O tema da lição que nós iremos trabalhar hoje vai falar a respeito da mordomia da família. Vamos falar especificamente a respeito da família. E no estudo dessa lição, meus irmãos, nós temos que entender que a família, ela é a base da sociedade. Não pode haver sociedade sem família. Deus constituiu primeiro a família. E essa família, ela serve como fundamento para o estabelecimento de qualquer sociedade. Isso é fato. Então vejam que a família, ela tem um papel muito importante em qualquer sociedade, em qualquer lugar. A família, ela, além de ter a sua importância, ela é uma bênção, ela foi constituída pelo próprio Deus para que ela pudesse, diante da sociedade, cumprir o seu papel como agente, mensageiro da palavra de Deus, como sal da terra, como luz do mundo. Ou seja, a família constituída por Deus, ela faz a diferença. Então isso é algo que nós precisamos entender. Logo, nessa lição, nós veremos que o processo de criação da família, que foi feito por Deus, ele foi revelado no Gênesis. Lá em Gênesis, a gente vê esse processo, como que Deus criou a família, o porquê que Deus criou a família, quais os motivos que levaram Deus a criar a família. Tudo isso a gente pode notar quando nós vamos ler o livro de Gênesis, o princípio da criação. Então, a família, ela possui um papel muito importante, e tão importante que, se os irmãos forem observar, a família, ela merece ser bem cuidada, bem tratada, porque ela possui a sua importância, isso é óbvio. E Paulo vai dizer em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, que quem não cuida da sua família, ele é pior do que o infiel. Então vejam o quanto que a família é importante no plano de Deus. Porque quem não sabe cuidar da sua família, é considerado pelo apóstolo Paulo como pior do que o infiel. Então isso nos chama a atenção para a importância da família. Nós temos que cuidar. Por quê? Porque essa família, ela está nos planos de Deus. A família, ela é necessária em qualquer sociedade. A família, principalmente a família do obreiro, está à frente de uma obra, à frente de um trabalho, de uma igreja, de uma responsabilidade dada pelo Senhor. Então o obreiro, ele precisa se conscientizar dessa verdade, que ele não está só, que ele não pode exercer o seu ministério só. Ele tem que estar fundamentado, ele tem que estar debaixo da programação de Deus, não somente para a vida dele, mas para o convívio em sociedade. E qual é a base? Qual é o fundamento? Qual é o alicerce? A família. Sem a família, ele não é nada. Sem a família, os dias deles estão contados no exercício do ministério. Por quê? Porque ele não tem alguém que esteja do lado dele em um momento onde vai haver essa necessidade. Há casos que ele vai precisar da esposa dele. E se ele não tiver com a esposa, o que vai acontecer? Como que vai ficar a situação do obreiro
quando ele se deparar com momentos em que ele necessitará da companhia da sua esposa. Então vejam que o obreiro, ele tem que valorizar a sua família, como Paulo vai dizer em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Cuidar. Porque se ele não souber cuidar, ele é pior do que o ímpio, que sai fora. Porque há ímpios que cuidam melhor da família do que alguns crentes. É fato. Tem crentes, irmãos, que estão na igreja com crise familiar. Ele está na igreja, mas está passando por uma crise familiar, uma crise no seu casamento muito grande. E aí, quando nós vamos verificar as causas que levam a eventuais crises no casamento, no ciclo familiar, você vê que em muitas situações é por falta de vigilância do obreiro, que não soube cuidar da família, como Paulo vai dizer a Timóteo. Não soube cuidar bem. Às vezes é uma falta de atenção do esposo para com a esposa. Às vezes é falta de carinho. Às vezes é falta de amor, etc. e tal. Então, são detalhes que, se não observados, podem gerar consequências severas no casamento. Severas. E destruir o ministério de um obreiro. Destruir o ministério. Fechar uma igreja. Então, só Deus para ter misericórdia. Só Deus para ter misericórdia da nossa vida. Então, por isso que nessa lição nós vamos falar acerca disso, da família. Que nós devemos cuidar da nossa família, zelar da nossa família, proteger a nossa família. Porque é um dos bens mais preciosos que Deus nos deu. Ok, meus irmãos? E essa família foi estabelecida pelo próprio Deus e é a base da sociedade. Os irmãos entenderam a introdução? Josué? Tudo certinho? Então, vamos então para o primeiro tópico da nossa lição, que vai falar a respeito da família no plano de Deus. Antes de estabelecer a família, irmãos, Deus, Ele estabeleceu o casamento. Vejam que família, casamento e sociedade estão interligados um no outro. Mas nós temos que entender que antes da família veio o casamento. Não pode haver primeiro família para depois haver casamento. Primeiro é o casamento. Então Deus, Ele, na sua soberania, na sua onisciência, que significa que Deus sabe de todas as coisas, Deus estabelece o casamento. E desse casamento, gerará uma família, ou formará-se uma família, mediante o casamento. E após o casamento e a família, inicia-se uma sociedade. Então, Deus estabeleceu o casamento. E Jesus disse que o casamento, ele é entre um homem e uma mulher. Olha o que está escrito: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea, e disse, portanto deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois numa só carne. Jesus disse isso em Mateus 19, versículo 4 e 5, citando Gênesis capítulo 2, versículo 24. Então vejam que Jesus, ele fez uma citação
de um texto veterotestamentário. Jesus, ele citou Gênesis 2:24 lá em Mateus 19, versículo 4 e 5. Jesus, ele fez a citação de um texto que fez referência, ou fazia referência ao quê? Ao casamento. E o texto citado por Jesus, a qual faz alusão ao casamento, vai dizer o quê? Que esse casamento, ele deve ser iniciado ou formado dentro dos parâmetros divinos. Quais os parâmetros divinos? A união entre um homem e uma mulher. Essa é a origem do casamento como instituição divinamente estabelecida por Deus. A origem do casamento, essa instituição estabelecida por Deus, ela está fundamentada na união de um homem com uma mulher. Não é a união de dois homens. Deus fez macho e fêmea. E Deus vai dizer que deixará o varão seu pai e sua mãe, o varão, o homem, deixará seu pai e sua mãe. Deixa. É apegar-se à sua mulher. Ou à sua esposa. E ambos serão o quê? Uma só carne. Então veja que para que aconteça o casamento, o homem precisa o quê? Deixar seu pai e sua mãe. O homem. Falando do homem. Deixar sua casa, sua família. E ele vai se apegar a quem? A uma mulher. É o que diz a Bíblia. Não é um homem. Ele não vai deixar o homem se apegar. Não, é uma mulher. E quando ele se apegar, ou seja, o apegar-se aqui é se juntar, é se casar, irmãos. Essa união vai formar o quê? Uma família. Só que hoje em dia há uma inversão de valores. Onde homem deixa sua família para se juntar com outro homem. Isso não é casamento. À luz da Bíblia, isso não é casamento. Não é casamento à luz da Bíblia. O casamento divinamente inspirado e estabelecido por Deus, ele constitui-se da união entre um homem e uma mulher. Passou disso, não é casamento. Tem que se juntar, se unir. Isso é um casamento. Agora, isso que acontece no mundo, de homem com homem, mulher com mulher, isso não é casamento, isso é pecado. Isso é qualquer coisa menos a vontade de Deus. Então, vocês entenderam a instituição do casamento? Quem instituiu o casamento? Deus. Jesus, ele vai dizer que o casamento instituído por Deus, citando Gênesis capítulo 2, versículo 24, ele é constituído quando um homem se junta com uma mulher. Quando eles se casam, aí forma-se o casamento. E que esse casamento ele vem antes da família. Para que aconteça, forme-se uma família, tem que haver um casamento. Ah, mas eu sou junta com meu esposo, eu sou junto com a minha esposa. Não, não é sua esposa. Você não pode chamar de esposa, porque você não casou. O irmão casou com a irmã? Não casei, sou junto, então não é sua esposa. Só vai ser sua esposa no dia que você se casar. Você é junto. Mora junto. Isso não é casamento. Isso é uma união estável. O nome disso. União estável. Não casamento. Ela só vai ser a sua esposa no dia que você se casar com ela. E você só vai ser esposo dela no dia que você se casar com ela.
não houver essa união, não pode ser chamado de casamento. É união estável. E como que fica a questão da união estável à luz da Bíblia? Como que fica essa questão? Como que fica? Se não é casamento, mas é união. Eu entendo, irmãos, que o certo é casar. E que cada caso é um caso. Nós não podemos generalizar. Não podemos. Cada caso é um caso. Cada situação é uma situação. Cada caso tem que ser tratado especificamente. Eu não aconselho ninguém a iniciar uma união estável, em hipótese alguma. Jamais eu vou aconselhar o irmão a ir morar com a irmã. Não. Jamais eu vou aconselhar a irmã a ir morar com o irmão. Jamais. Nunca. Jamais eu vou aconselhar um casal de jovens a irem morar junto. Nunca. Jamais eu vou fazer isso. Aconselhar o irmão a morar com a irmã morar com o irmão sem ser casal. Não. Jamais. Agora, quando nós recebemos na igreja pessoas em situações de união estável, nós temos que avaliar o caso sobre uma nova perspectiva. Por quê? Porque já veio assim. É diferente de sair entre nós, do nosso meio. Na igreja eu aconselho, oriento. Agora, se o irmão e a irmã já vieram assim, eu não vou falar também para se separar. Eu não vou dizer se separa porque agora você é da igreja e você está em união estável, você... Não vou dizer isso. Está vendo? Nós temos que entender o que levou esse irmão e essa irmã a iniciar uma união estável. A não se casarem oficialmente no papel. A morarem juntos. Então, isso são fatores que nós temos que avaliar. O que levou à união estável e ao não casamento? Aí tem outro caso que nós temos que verificar. Às vezes, dessa união estável, nasceram filhos e filhas. E o irmão e a irmã já convivem juntos há muito tempo. Como que fica essa questão? Já tiveram filhos, já moram juntos há muito tempo. Aí, vou mais além. Esse irmão e essa irmã que estão em união estável, não se casaram, tiveram filhos, constituíram, vamos dizer assim, uma família. Eles aceitaram a Jesus. Só que eles não são casados oficialmente. Então, na nossa perspectiva bíblica, pelo fato deles não estarem casados oficialmente, mas estarem em união estável, ou seja, morarem juntos, eles estão em pecado. Porém, eles vieram assim do mundo. E agora eles são irmãos em Cristo. Como que fica a situação? Está em pecado ou não está em pecado? Veio assim, permanece assim ou muda a situação? Se casa oficialmente. Então vocês vejam que é um caso complexo. Você tem que avaliar ponto por ponto
detalhe por detalhe, para que você consiga entender o que está acontecendo. Como emitir um parecer que venha a ser um parecer favorável, de acordo com a vontade de Deus. Porque se você não tiver sabedoria da parte do Senhor, você pode acabar perdendo uma família. Porque por mais que eles não se casaram, eles tiveram filhos, moram juntos há um bom tempo. Então não deixa de ser uma família. Lógico que na perspectiva bíblica, a família inicia-se com o casamento. Isso eu sei. Inicia-se com o casamento. Só que no caso deles, é uma união estável. Estão juntos há muito tempo. Então você tem que ter sabedoria para você saber aconselhar, saber orientar e emitir um parecer, palavras que realmente venham de encontro à necessidade daquele casal. Então, o casamento divinamente estabelecido por Deus, ele baseia-se na união de um homem com uma mulher, onde os dois deixam pai e mãe e se casam e inicia uma família. Tá? Agora, a origem da família. A origem da família, irmãos, ela está registrado em Gênesis capítulo 1, versículo 28. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai, multiplicai-vos, e enchei a terra. Gênesis capítulo 1, versículo de número 28. Então vejam que a família, ela foi instituída por Deus. Deus disse o que para Adão e Eva? Deus primeiro os abençoou. E Deus disse para ele: olha, frutificai-vos, multiplicai-vos. Em outras palavras, Deus disse o quê? Tenham filhos, filhas. Formem uma família. Isso foi a orientação dada por Deus, para eles se multiplicarem. Agora, essa multiplicação, ela só pode acontecer na união entre um homem e uma mulher. Por isso que é família. Por que a união de um homem com um homem não é uma família? Porque um homem com um homem não pode se multiplicar. Por que a união de uma mulher com uma mulher não é uma família? Porque uma mulher com uma mulher não pode se multiplicar. Para que seja considerada uma família, tem que haver a multiplicação. Tem que haver o quê? O nascimento de filhos. Porque senão é uma família só no papel. Só na teoria. Precisa haver a prática. E os filhos, eles são uma base muito importante da família. Casamento. Então a ordem dada por Deus é o quê? É para que essa família se multiplique. Tenha filhos, filhas. E essa família veio antes do Estado. Primeiro veio o quê? O casamento. O homem e a mulher deixam pai e mãe, se apegam e se formam uma só carne. Depois do casamento inicia-se o quê? A família. Como fruto dessa família, vêm os filhos, que também darão prosseguimento nessa linhagem familiar. Depois vem os filhos, os filhos, os filhos, e assim até hoje. E depois de tudo isso vem o que? O Estado, a sociedade. Então, casamento, família e sociedade. Esse é o plano original de Deus.
Lembrando que esse casamento tem que ser pautado na união de um homem com uma mulher. E para quem se submete a essa vontade estabelecida por Deus, o que acontece, Josué? Deus, ele abençoa todo aquele que se coloca à disposição de Deus para formar uma família. Você quer ser abençoado por Deus? Então se coloca à disposição do Senhor para formar uma família. Sonhe com uma família. Sonhe com um lar. Sonhe em ter uma família abençoada. Deus vai te abençoar. Porque essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Deus, ele quer usar a mim e a você para que nessa sociedade venhamos ser formadores de famílias. Deus, ele quer usar o homem e a mulher para que eles cumpram a vontade estabelecida pelo Criador. E Deus abençoa a família que é instituída de acordo com a vontade dele e não a nossa. O homem que cumpre o que está estabelecido na palavra de Deus em se juntar com uma mulher, noivar, casar, formar uma família, esse homem é abençoado. Deus abençoa a família. Abençoa lá. Só que a família é estabelecida por Deus. Olha o que Deus disse para Abraão: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Através de uma família, Deus abençoou todas as outras famílias. Por isso, irmãos, que a família, ela é fundamental em uma sociedade. Por isso que a família é de suma importância no Estado, no mundo a qual nós vivemos, na igreja. A família é importante. A família, ela teve a sua origem em Deus. E Deus abençoa a família que serve a Ele, que o adora em espírito e verdade. Deus estabeleceu o casamento e depois Deus estabeleceu a família. Amém? Deu para entender, irmão Severino? Josué está dando para entender? Amém? Samuel? Ok. Então, nós falamos agora, irmãos, sobre a origem da família. Falamos sobre a instituição do casamento. Quem instituiu o casamento? Foi o próprio Deus. Esse casamento instituído pelo Senhor Deus, ele constitui na união de um homem com uma mulher. Isso é casamento. Passou disso, não é casamento. Vocês têm que sair daqui compreendendo essa informação. Para ser casamento é homem e mulher. Ponto. Mulher com mulher não é casamento. E nem união estável. É qualquer coisa menos casamento. Mulher com mulher forma um casamento? Não. Mulher com mulher não é casamento, não é família, não é nada, é pecado. Homem com homem é a mesma coisa. Casamento estabelecido por Deus, ele acontece quando há união entre um homem e uma mulher. E Deus, ele abençoou essa união com o casamento. E o fruto desse casamento é o quê? Filhos. Isso é uma família que está nos planos de Deus. Agora nós vamos falar sobre a mordomia da família, os princípios que regem um casamento cristão. Falamos sobre o casamento, como Deus institui o casamento, o que constitui um casamento. Falamos no tópico anterior.
Agora nós vamos falar sobre os princípios, os meios que regem um casamento, para que ocorra um casamento de acordo com o plano divino. Qual é o casamento segundo a vontade de Deus? Como saber se o meu casamento está de acordo com a vontade de Deus? Ponto. Primeiro princípio que rege o casamento é o princípio da monogamia. Monogamia. O que Deus disse em Gênesis 2:24? Deixará o varão, ou deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá, ou se juntará, ou se apegará, depende da sua versão bíblica, a quem? A sua varoa, ou a sua mulher. E ambos serão o quê? Uma só carne. Então, no plano estabelecido pelo Senhor nosso Deus, o casamento, ele ocorre quando há a união de um homem com uma mulher. Não é de um homem com duas mulheres, ou três mulheres, ou igual Salomão, com 700 mulheres, 1000, tanto. Isso não é de acordo com a vontade de Deus. O princípio que rege o casamento cristão é o princípio da monogamia. E o que é monogamia? Monogamia, de mono, é a união de um homem com uma mulher. Um homem e uma mulher. Não é um homem e duas mulheres, um homem e três mulheres, ou uma mulher e dois homens, uma mulher. Não existe isso. Isso não é casamento à luz das Escrituras Sagradas. Não é. O casamento à luz da palavra de Deus é um casamento que há a união entre um homem e uma mulher. Ponto final. Passou disso, não é à luz da palavra de Deus. É monogamia. E o que está acontecendo hoje? O homem, após o pecado, ele distorceu as diretrizes estabelecidas pelo Senhor Deus. Isso aconteceu como? Após o pecado de Adão e Eva. Porque, vejam que lá em Gênesis 2, Adão se junta com Eva e se casa. Após o pecado, muda-se o conceito estabelecido por Deus, o plano divino. Muda por causa do pecado. E o que acontece? O homem, ele passa a estabelecer meios para o casamento, sem consultar a vontade do Senhor. Logo, ele começa a se casar com mais de uma mulher. É o que está escrito lá em Gênesis 4:19. O que está escrito aí em Gênesis 4:19? Quem pode ler para mim, por favor? E tomou Nomeque para si duas mulheres. O nome de uma era Ada e o nome da outra Zilá. Tomou para si quantas mulheres? Duas. Mas não era uma que Deus falou que tem que ser? Gênesis 2:24? Lá em Gênesis 2:24, Deus falou, não foi, Josué, que era deixará o varão, seu pai, sua mãe, apegar-se à sua mulher? Então por que Lameque pegou duas? Sendo que Deus falou que era uma. Vocês estão vendo? Como que o homem, ele muda as coisas estabelecidas por Deus?
Deus falou uma, ele pegou duas. Mas isso foi o quê? Foi após o pecado. Antes do pecado não tinha isso. Aí começou o quê? Começou a prática da poligamia. O que é poligamia? Poligamia é o casamento de um homem com várias mulheres. Isso é poligamia. Isso não é casamento, é a união. Daí começou. E essa poligamia, ela passou a ser aceita na comunidade judaica. Mas não quer dizer que era de acordo com a vontade de Deus. Porque você pode estar se perguntando, professor, mas se não era de acordo com a vontade de Deus, então por que tinha? Abraão se casou com duas esposas. Outros personagens, Jacó, com mais de uma esposa. Então, se não era de acordo com a vontade de Deus, então por que tinha? Deus, meus irmãos, Ele permitia. Mas não quer dizer que Deus aceitava, ou era de acordo. Há situações que Deus permite acontecer na nossa vida. Mas não quer dizer que Ele é de acordo. Ele permite. Ele deixa acontecer. Mas não quer dizer que Ele está de acordo. Mesma coisa era a questão da poligamia. Deus estava vendo que o homem estava se casando com mais de uma mulher. O que ele ia fazer? Ele ia matar todos os homens que estavam se casando com mais de uma mulher? Não. O que Deus iria fazer? Deus, Ele permite que isso aconteça. E quem vai sofrer com as consequências foi quem não obedeceu a palavra dEle. Que não ouviu a voz do Senhor. Que não se colocou à disposição de Deus para ter um casamento monogâmico. Quem vai arcar com as consequências são aqueles que não obedecem à voz do Senhor nosso Deus. Aí se casa com mais de uma mulher, tem dor de cabeça. Então, a poligamia foi uma prática aceita na comunidade judaica, mas não quer dizer que era uma prática aprovada por Deus. Era uma questão cultural. O princípio do casamento estabelecido por Deus é o princípio da monogamia. Tá? E o que acontece? Vejam que Lameque se casou com mais de uma mulher. E quando o homem, o ser humano, ele se rebela contra a vontade monogâmica de Deus, ou seja, quando ele não quer cumprir a vontade do Senhor, obedecer a palavra de Deus, se casar apenas com uma mulher, mas com mais de uma mulher, o que acontece na vida dele? Começa a acontecer uma série de problemas. Como, por exemplo, incesto, homossexualismo, pedofilia, zoofilia, necrofilia e outras abominações. Por falta de quê? Por falta de obediência à palavra do Senhor. Vocês notem a vida de Davi. Vejam quantos problemas Davi ele trouxe para o meio da sua casa, para a sua vida, por ele não ter obedecido a palavra do Senhor. Vejam o que os filhos dele fizeram com ele. Vejam quantas coisas absurdas aconteceram na vida de Davi, simplesmente porque ele não se contentou em ser monogâmico, não se contentou em casar apenas com uma mulher, e sim com mais de uma mulher. Teve vários filhos. Um tentou matar ele, o outro teve um caso de estupro, estuprou a própria irmã. O outro
violentou a esposa, uma de suas esposas, por aí vai. Então vejam quanta dor de cabeça para Davi. Se Davi tivesse se casado com uma mulher, talvez a situação dele teria sido diferente. Ele não teria sofrido tanto. Só que naquela cultura era permitido, o homem, não é que era permitido, naquela cultura o homem ele podia optar por se casar com mais de uma mulher. E aí tinha dor de cabeça, tinha problema. Hoje em dia isso não é permitido, pelo menos no nosso país. Hoje em dia não. Há países que ainda preservam essa cultura polígama. Mas no Brasil não. No Brasil o casamento, ele constitui-se da união entre um homem e uma mulher. Você nunca vai conseguir se casar com duas mulheres, legalmente, perante a justiça. E para você se casar de novo, você vai ter que passar por um processo chamado divórcio, que eu espero que você nunca passe, que você nunca experimente. A minha oração é que você se case e seja feliz durante toda a sua vida com a sua esposa. Desejo do meu coração é que você seja muito feliz, que você tenha uma família abençoada, próspera, feliz, um casamento edificado entre você e sua esposa. Só vocês dois. Nada de uma segunda ou terceira. Porque isso foge dos parâmetros estabelecidos pela palavra de Deus. O segundo princípio para um casamento cristão. Qual é o primeiro? O princípio da monogamia. O princípio da monogamia. Segundo princípio é o princípio da heterossexualidade. E o que é a heterossexualidade? A heterossexualidade ocorre quando um homem ele ama uma mulher ou uma mulher ama um homem. Isso é ser um casal hétero. Heterossexual é quando um homem ama uma mulher ama um homem. É a união de um homem com uma mulher. Pronto. Nós somos heterossexuais. O que é heterossexual? Nós amamos uma mulher e uma mulher nos ama. Então cada um dos irmãos são heterossexuais. O pecado é quando o homem deixa de ser heterossexual e passa a ser o quê? Homossexual. O que é a homossexualidade? A homossexualidade é quando o homem ama um homem no lugar de uma mulher. Então, o princípio estabelecido por Deus para o casamento feliz é o princípio da heterossexualidade, irmãos. Gravem bem isso. É o homem amar uma mulher e a mulher amar o homem. Isso é o princípio. Isso é o princípio da bênção. Gênesis 2:24, quando estabelece o princípio da monogamia e da heterossexualidade, o texto identifica o homem que deixa a casa do pai e da mãe para se apegar ao quê? A sua esposa. Vou dar uma dica muito importante para os irmãos. A monogamia, a união de um homem com uma mulher. Um homem e uma mulher. Não é um homem e duas mulheres. É um homem, mono. Heterossexualidade
quando um homem ama uma mulher e uma mulher ama um homem. E para que haja um casamento feliz, precisa haver algo que é fundamental em um casamento. Você nem quis. Você tá olhando ali, né? O carro. Ele motoriza, viu? Ele nem piscou. O caminhão passando ali, né? Aí passou pertinho, ele estava olhando, eu vi daqui também. Então, irmãos, o que acontece? O casamento, para que ele seja um casamento abençoado, feliz, precisa haver um detalhe que nós às vezes não observamos. Qual é o detalhe? É o que está escrito em Gênesis 2:24. Deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se-á sua esposa, e ambos serão uma só carne. Tem que deixar pai e mãe. Ponto. Tem esse negócio de que, meu irmão, casar e morar na casa do pai e da mãe não dá certo. Não dá. É antibíblico. Antibíblico. O casamento, à luz da palavra de Deus, o casamento para que ele possa ser abençoado, o homem precisa deixar. Deixar não é apenas sair da casa e morar em cima. Deixa de completo. Completo. Tem irmãos que falam assim: ah, pastor, mas para mim não pagar aluguel, eu vou morar. Meu irmão, a sua vida vai ser um inferno. Eu conheço uma irmã, que a vida dela está um inferno. Inferno. Porque ela se casou e foi morar em cima da casa da sogra. Esse dia ela me mandou uma mensagem: pastor, o que eu faço? Começou a explicar: minha situação está isso. Por quê? Lá atrás, quando se casou, morou de aluguel, aí a sogra: não, faz um puxadinho aqui. Foi lá e fez um puxadinho. Cômodo. Depois fez 2, 3. Construiu uma casa em cima da casa da sogra. A sogra agora quer que ela saia para alugar. E aí? Ela falou assim: pastor, minha vida está só por Deus. Tem hora que eu sinto vontade de largar tudo e ir embora. Não tenho paz. Você não quer ter paz? Irmão, enquanto você continuar morando com a sua sogra, com o seu sogro, você não vai ter paz nunca. Nunca. Por quê? Você tem que deixar. Vai viver sua vida com seu esposo. Olhei para ela: viva a sua vida com seu esposo, minha irmã. Vai alugar uma casa, sabe, nem que seja 2 cômodos. Vai viver sua vida, tenha paz. Enquanto você estiver nesse ambiente, morando com a sua sogra, com o seu sogro, você nunca vai ter paz na sua vida. Nunca. Nunca. Sua vida vai ser um inferno. Por quê? Porque o ambiente que você está colabora para que isso aconteça. Deixa. Pega seu esposo, pega seu filho, pega sua filha e some. Não quero mais essa casa. Aluga 2 cômodos, os 2 trabalham. Aluga 2 cômodos aí, 3, 4, sei lá quanto. Mas sai. Vai ter paz. Deixará o varão seu pai e sua mãe. Ia pegar sua esposa e ambos serão uma só carne. Deixa, meu irmão. Você tem que deixar. Tem que deixar. Ah, mas eu não quero pagar aluguel. É uma economia porca. É uma economia que vai lhe trazer prejuízo.
essa economia. De que adianta você economizar dinheiro e não ter paz? Não adianta nada. Eu prefiro ter paz. Há um provérbio popular que diz o seguinte, irmão: parente bom é parente longe. Isso é verdade. Parente muito próximo, muito... Eu sou assim, eu amo meus parentes, mas eles lá eu aqui. Porque se começa a conviver junto, irmão, começa a um se intrometer na vida do outro, a um fazer isso, e principalmente sogro com sogra. Você tem que amar seu sogro, amar sua sogra. Ame sua sogra. Ame o seu sogro. Ame de paixão. Seu sogro, sua sogra, ame. É o pai e a mãe da sua esposa. Foi através do seu sogro e da sua sogra, e Deus acima de tudo, e através do seu sogro e da sua sogra que a sua esposa nasceu. E que hoje você é casado com ela. Porque se não fosse o seu sogro e não fosse a sua sogra para cuidar da sua esposa, você não estaria casado com ela hoje. Foi eles que cuidaram. Então você tem que amá-los, respeitá-los. Mas é o seu sogro e a sua sogra na casa deles. Nada do seu sogro e da sua sogra morando com vocês. Aí não. A gente tem que saber, meus irmãos, separar as coisas. Tem que saber separar as coisas. Ah, é pai, mãe, mora todo mundo junto. Não. Eu conheço um irmão, olha só. Josué vai lembrar que eu estou falando. Trabalha com Josué lá na empresa. Que ele foi morar junto com o pai e com a mãe dele. Com o pai e a mãe da esposa dele. Junto, tudo na mesma casa junto. Ou seja, não tem paz. Não é que o sogro ou a sogra seja ruim. Não é isso, irmãos. Não é isso. A questão não é essa. É que o casal, ele precisa ter a privacidade dele. Você precisa ter sua privacidade com a sua mulher. Você precisa ter sua privacidade na sua família. E como é que você vai ter privacidade morando com a sua sogra? Com seu pai, com a sua mãe? Ou com o pai e a mãe da moça? Que casamento é esse? Tem coisas no casamento que vocês vão precisar resolver. Se virar nos 30. Não tem um se vira nos 30 lá do Faustão? Mesma coisa é um casamento. Há situações que vocês vão ter que aprender. Não é seu pai, sua mãe, ou seu sogro e a sua sogra ficar ali no seu pé, lhe ensinando. Ai, meu filho, faça isso. Ai, minha filhinha. Não, se vira. Casamento é isso. É crescer juntos. É aprender juntos. É quebrar a cara juntos. É cair juntos. Mas também é vencer juntos. Isso é casamento. Você tem que cair. É igual andar. Você não aprendeu a andar de primeira. Já foi andando e já foi embora. Foi correndo. Não. Pergunta para o seu pai e para sua mãe quando você aprendeu a andar. Você caiu. Eu caí. Quantas vezes criei calo na testa? Mas eu levantei. Aprendi. Mesma coisa no casamento. Quantas coisas, irmãos, eu já aprendi. Aprendi no meu casamento. Quantas cabeçadas eu já dei. Fala, meu Deus, onde que eu estava com a cabeça quando eu fiz isso? Cabeçada. Caí. Errei várias vezes, mas estou aqui. Estou aqui. Aprendi. Adquiri essa experiência, essa lição. E não precisou meu pai e minha mãe estar do meu lado. Nem meu sogro e minha sogra. Isso é casamento. É você, junto com a sua esposa, quebrar a cara, cair, perder, apanhar. Mas juntos vocês crescem. Juntos vocês vão vencer. Sem a participação do sogro e da sogra. Ovos extra, ovos graúdos.
do seu pai ou da sua mãe. Deixa, mãe. Deixa a sua casa, deixa a sua mãe, deixa o seu pai, deixa. Não fique nessa de querer casar. Ah, vou casar, vou morar em cima da casa da minha mãe. Em cima da... Não. Minha mãe uma vez falou pra mim assim. Falou pra mim assim, meu filho, essa casa aqui é sua. Ela morava na frente. Tinha uma casa na frente. Ela falava assim, ó, tá vendo essa casa aqui? No fundo do quintal, 3 cômodos, é sua. E eu pagando aluguel. Desempregado. Tá vendo essa casa aqui, ó? 3 cômodos. Tá aqui a chave. É só você pegar. Pega a chave. Eu pagando aluguel, desempregado. 3 cômodos, sua. Passa. Quer fazer a mudança hoje ou amanhã? Eu falei, sabe o que para ela? Muito obrigado. Quero. Fique para a senhora. Por quê? Eu falei, porque eu sou casado. Não posso morar com a senhora. Porque não dá certo. Falei na época. É contra a vontade de Deus. Mas é sua. Não, muito obrigado. Não dá certo. Não dá certo. Amo minha mãe, amo meu pai. Mas eles lá, eu aqui. Amo de todo o meu coração. Amo. Quer vir me passear? As portas da minha casa estão abertas para vir na hora que quiser. Pode ficar aqui 2, 3 meses, só não pode morar comigo. Tem que saber separar as coisas, irmão. Saber separar. Então, por que muitas pessoas não têm paz no casamento? Porque não sabem separar as coisas. Acha que todo mundo pode viver junto e ser felizes para sempre. Não é bem assim. É difícil você entender isso que eu estou te falando. É difícil. Mas é necessário. É difícil. Quando a gente fala desse assunto, é difícil. Porque a gente pensa que todo mundo vivendo juntos seremos felizes para sempre. Aí onde vai haver o quê? As crises. Tem coisas que você vai ter que aprender e resolver junto com a sua esposa. Só que seu pai e sua mãe vai querer intrometer-se. Vai querer dar uma opinião. A sua esposa já não vai gostar. Aí começa o quê? Começa uma briga. Aí de uma briga vai gerando outras coisas. A sua esposa vai se sentir retraída, vai dizer que a sogra dá opinião, vai chamar, blá, blá, blá. Final das contas, sabe o que vai acontecer? Um vai para o lado, o outro vai para o outro. Você perdeu seu casamento. Aí não acontece? Você mora com seu pai e sua mãe de novo. Você não achou que todo mundo seria feliz para sempre vivendo junto? Morando no mesmo quintal? Vai ser solteiro, meu querido. É a lei da vida. Não tem como. Então, casamento para ser abençoado. Se junte com a sua esposa e suma no mundo. Vai morar no outro bairro, vai morar no outro estado, numa outra cidade, enfim. Esse é o princípio estabelecido por Deus. Se você quer ter paz. Se você quer ter paz na sua vida. A prioridade da família. Vocês entenderam o que é a heterossexualidade? Bem, José? Heterossexualidade e a monogamia. Heterossexualidade é quando um homem ama uma mulher e uma mulher ama um homem. Monogamia, quando um homem se casa com uma mulher e uma mulher se casa com um homem apenas. E nessa questão da família, irmãos, o que é necessário, irmãos? Nós estamos falando aqui sobre essa questão de o homem deixar seu pai e sua mãe e apegar sua esposa e ambos formarem uma família. Se casarem e formarem uma família. O que é necessário, irmãos? É fundamental, Josué, irmão Samuel e irmão Severino,
nós nos atentarmos para esse detalhe de deixarmos pai e mãe. Quando eu falo deixar, não é deixar de amar, deixar de esquecer, não. Sair da casa do pai e da mãe e viver sua vida com a sua esposa, com a sua família. Mas outro detalhe importante diz respeito à valorização do casamento. Não basta apenas, gravem bem, não basta apenas você se casar para você ser feliz. A felicidade em um casamento, ela é condicional. Grave bem isso. A felicidade em um casamento é condicional. Não é porque você casou que você vai ser feliz para sempre. Não. Essa felicidade, ela tem regras, princípios. Princípios que devem ser observados. Porque senão seu casamento não vai ser uma bênção. Ah, pastor, mas o senhor não falou que Deus abençoa o casamento? Abençoa. Desde que você faça a sua parte, meu querido irmão. Se você não fizer a sua parte, você não vai ter bênção. Seria muito fácil. Casou e viveram felizes para sempre. Isso é história de filme. Isso é história de filme. Viveram felizes para sempre. A felicidade é condicional em um casamento. Você tem que preservar o seu casamento. Porque senão o inimigo ele destrói o seu casamento. Você tem que preservar. Não adianta você se casar e não preservar seu casamento. Deus falou que vai me abençoar, então estou nem aí para nada. Não é bem assim, meu irmão. Entenda a palavra de Deus. Como que você preserva o seu casamento? Com atitudes simples. Atitudes simples que qualquer ser humano poderia ter. Amando a sua esposa. Tem pessoas que casam, mas não amam. Nunca amaram. Conheço pessoas que se casaram para sair de casa. Sai da casa do pai e da mãe porque não aguentava mais. Conheço pessoas que se casaram não porque amavam o noivo, mas porque queriam sair da situação de pobreza que ela vivia, ou ele vivia. Tipo, eu quero sair dessa situação terrível que eu estou vivendo na minha casa, com meu pai, com a minha mãe, uma pobreza muito grande, e vou me casar porque vai ser melhor. Tipo, deixa eu sair logo daqui. Conheço pessoas assim, que se casaram apenas para sair debaixo da saia do pai e da mãe. E aí o que aconteceu? O casamento não foi para frente. Por quê? Porque não tinha amor. Não tinha amor. Nunca amou. Casamento não é subterfúgio. Nós estamos falando de casamento de família aqui. Casamento não é subterfúgio. Você não pode casar para você resolver um problema. Você tem que casar porque você ama. Por isso você casa. Ah, eu não amo. Então não casa. Não é, Josué? Não ama, então não casa. Ah, mas eu quero sair, a família que eu moro, não. Você tem que amar o irmão, amar a irmã, para que você possa casar. Casamento, irmãos, deve ser preservado com amor. Você tem que amar a sua esposa. Você tem que amar a sua esposa. Todo dia você tem que dizer para ela que você ama ela. Todo dia. Diga para ela, eu te amo, todo dia.
Tem que ter carinho. O que a mulher ela gosta? De ser bem tratada. Sua esposa não é vaidosa. Sua esposa não é gananciosa. Não. Sua esposa não é ostentação, aquela mulher ostentação. Sua esposa não lhe pede para andar de Ferrari, não lhe pede um perfume Bulgari, não Bulgari não, um Carolina Herrera, enfim. Sua esposa não é aquelas pessoas que só quer usar roupa caríssima. Não. A sua esposa só quer que você seja amoroso. Tudo bem. Amoroso, carinhoso, dê atenção para ela. Só isso para ela. Amor, carinho, atenção, afeto. Mulher gosta disso, irmão. Você quer agradar sua esposa? Então faça isso. Ame ela. Diga para ela todo dia que você ama ela. Seja carinhoso. Seja atencioso. Seja meigo. Seja amigo dela. Entenda ela. Tenha paciência com ela. Fazendo isso, você estará preservando o seu casamento. Aí sim você vai ter a bênção de Deus. Aí sim. Agora, se você não ama a sua esposa, se você maltrata a sua esposa, se você é ignorante com a sua esposa, se você é mal educado com a sua esposa, se você não respeita a sua esposa, você não tem a bênção de Deus. E o seu casamento estará com os dias contados. Porque nenhuma mulher gosta de ser maltratada, ser tratada como um bicho. Nenhuma mulher gosta de ser visto como objeto. Então você não pode fazer isso. Nós não podemos fazer isso. Temos que amar. Amar as nossas esposas. Dar carinho, amor, atenção, afeto. Ter paciência. Ser carinhoso. Aí sim, seu casamento será uma bênção. Preserve, lute. Não perca seu casamento por coisas simples. Que tem pessoas que trocam de esposa igual troca de roupa. Hoje está casado com uma, amanhã está casado com outra, amanhã está casado com outra. Isso é horrível. Irmãos, ninguém casa para se separar. Ponto. Ninguém casa para se separar. Eu não me casei pensando em me separar. Nunca. A gente se casa pensando em ser feliz até o último dia da nossa vida. A gente se casa para constituir família. A gente se casa para ter filhos. A gente se casa para sermos uma bênção nas mãos de Deus nessa sociedade. Ninguém se casa pensando em se separar. Eu vou me casar hoje e me separar amanhã. Não, eu nunca pensei nisso. Nunca pensei que um dia isso viesse a acontecer comigo. Nunca. Mas aconteceu. Paciência. É seguir a vida. Deus está no controle de todas as coisas. Agora, você tem a oportunidade de aprender nessa aula que você tem que preservar seu casamento. Lutar pelo seu casamento. Igual eu lutei pelo meu. Eu preservei. Eu lutei pelo meu casamento. E muito. Muito, 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 muito. Muito. Até o dia que eu não consegui mais. Não consegui porque não tive mais a oportunidade de lutar. Porque enquanto eu tivesse a oportunidade, eu estaria lutando. Então, irmãos, lute. Preserve seu casamento. Preserve. Ame sua esposa. Ame sua família.
ame seus filhos, lute, preserve, porque vale a pena lutar pelo casamento. Um assunto interessante que nós precisamos falar na questão familiar é quando nós nos referimos às prioridades da família. Quais são as prioridades da família, irmão Severino? Nós temos o hábito de fazermos uma programação. Como que funciona essa programação? Nós falamos, primeiro vem Deus. Depois vem o quê? A igreja. Depois vem a esposa. E por último vem os filhos. Está errado. Está errado. Esse negócio de que primeiro da sua vida é Deus, está certo? Segundo lugar da minha vida é a igreja, está errado. A igreja não está em segundo lugar na sua vida. A sua família tem mais valor do que a igreja. Isso é fato. Se você colocar a igreja acima da sua família, você não sabe o que você está fazendo. Você não tem noção do perigo que você está correndo ao colocar a sua igreja acima da sua família. A sua igreja nunca vai estar acima da sua família. Nunca. Nunca. Primeiro lugar na minha e na sua vida é Deus. Isso é fato. Agora, em segundo lugar, não é a sua igreja. Ah, pastor, mas eu amo minha igreja. Esquece a sua igreja. Sua família. Sua esposa tem muito mais valor do que a sua igreja. Seus filhos têm muito mais valor que a sua igreja. Quem disse que a sua igreja, que o seu pastor tem mais valor do que a sua esposa? De onde você tirou isso? Quem disse que o seu ministério tem mais valor do que os seus filhos? De onde você tirou isso? Quem diz isso, irmão, é um fanático. É um fanático religioso. É um fariseu. Simples. Primeiro, Deus. Segundo lugar, sua família. Tá bom. Aí, terceiro lugar, aí vem a igreja. Eu ainda sou meio assim. Eu acho que o trabalho ainda entra em terceiro lugar. O Bial até o trabalho, passa na frente da igreja. Porque você desempregado, meu irmão, com as contas para pagar na sua casa, eu duvido que você vai ter cabeça para a igreja. Primeiro é Deus. Segundo lugar, sua família. Valorize sua família. Valorize a sua esposa. Valorize os seus filhos. Não tire, eu falei aqui um dia, não tire da boca da sua esposa para dar para a boca de pastor. Não tire da boca dos seus filhos para dar na boca da igreja. Não faça isso. Não faça. Eu falei aqui um dia, eu falei, irmão, você não precisa ofertar, deixar de tirar da sua família para ofertar na igreja. Não precisa. Cuide da sua família primeiro. Eu falei aqui, cuide de doutrina. Você não precisa, meu irmão, deixar de comprar algo para sua esposa para dar oferta na igreja. Não precisa. Oferta é voluntária. A igreja não vai fechar se você deixar de dar oferta. Não vai. Para isso que Deus me dá meu trabalho. Graças a Deus. Falei, meu irmão, você não precisa deixar de comprar algo para o seu filho para você ofertar na igreja. Compre para o seu filho. Compre lá o que o seu filho quer. Compre para sua esposa. Falei, meu irmão, nunca tire da boca da sua esposa para você querer colocar na boca do pastor. Nunca faça isso. Se eu souber que você fez isso,
eu vou ter que lhe chamar a atenção. Falei aqui, nesse púlpito. Falei, meu irmão, em primeiro lugar, cuide da sua família. Cuide da sua esposa. Cuide dos seus filhos. Cuide da sua família. Cuide. Esteja bem na sua casa. Porque se você estiver bem na sua casa, na sua família, você vai estar bem na igreja. Agora, se você estiver mal na sua casa, mal na sua família, mal com a sua esposa, mal com seus filhos, você também vai estar mal na igreja. Eu duvido que você consiga separar as coisas, porque afeta o psicológico. Você não vai vir para a igreja com o propósito de adorar, você vai ficar preocupado, pensando nos problemas, isso e aquilo. Falei, meu irmão, cuida da sua família. Prioridade é sua família. Sua família. Sua família. Seus filhos. Aí depois vem o pastor, depois vem a igreja. Sobrou, traga para a igreja. Pronto. Prioridade. Nós temos que pensar assim, irmãos. É difícil. Nós que somos, né? É difícil nós separarmos isso. Mas primeiro é Deus, segundo sua família. Acabou. Eu é assim. Meu pensamento é assim, é minha família. Não estou falando que eu vou deixar de servir a Deus, não falei isso. Que eu vou deixar de... Eu não falei que eu vou deixar de ofertar. Vocês ouviram falar? Que eu vou deixar de ofertar, que eu vou deixar de dizimar? Não falei isso. Não falei isso. Mas tem que ter prioridades. Ai, pastor, meu irmão. Mas eu só tinha o dinheiro do dízimo. E deixei de comprar o gás, acabou o gás. E eu só tinha o dinheiro do dízimo, eu peguei e dei o dízimo. Para com isso, meu irmão. Compre o gás. Ai, pastor, mas o valor do gás era o valor do dízimo. E eu tinha que dar o dízimo. Não. Compre o gás, meu irmão. Você vai deixar de comprar o gás, vai deixar de fazer uma comida para sua esposa? Aí sua esposa vai ficar com fome, seus filhos vão ficar com fome, você vai deixar de comer, você vai deixar de cuidar da sua família, da sua casa por causa do dízimo. Por causa do dinheiro do gás. Compre o gás. Deus está vendo que você não está dando dízimo, não é porque você não quer. Você tem que cuidar da sua família. Aí você dá o dízimo. Sabe o que vai acontecer? A sua esposa vai falar assim, você ama mais a igreja do que eu. Você ama mais o pastor do que os seus filhos. Você tinha que ser casado, era com o pastor, era com a igreja, era com o ministério. Você não pode ter família. Porque o seu coração não está na sua família, seu coração está na igreja. Sabe o que vai acontecer? Sua esposa vai falar, você não me ama. Você não ama seus filhos. Você ama a igreja. Você vai causar um problema no seu lar. Um grande problema. Por você não ter tido sabedoria. Então eu falo, meu irmão, não precisa dizimar, compre o gás. Tá bom. Aí eu disse, esquece o dízimo. Mês que vem você dá. Isso é um motivo justificável. Justificado, irmão. A gente tem que entender. A gente não pode ser cego. Não, tem que dar o dízimo ali. Morra todo mundo. Para com isso. Para de ler a Bíblia com um olhar cego. Você tem que saber entender o texto bíblico. Você tem que ter bom senso. Bom senso na sua vida. Você não pode ser um fanático. Sai dessa, meu irmão. Cuide da sua família. Preserve o seu lar. Primeiro lugar na sua vida é Deus. Segundo lugar é sua família. A partir de hoje, você pense isso. Não deixe, meu irmão, não deixe de cuidar da sua família para cuidar da igreja. Eu vou deixar de cuidar da minha esposa porque eu tenho que atender o convite do pastor. Esquece, pastor. Esquece. Não, estou com a minha esposa. Eu vou deixar de brincar com meu filho no parque porque o pastor me chamou para evangelizar. Esquece evangelismo, meu irmão.
Vá brincar com seu filho. Você não falou para ele que você ia brincar com ele? Vá brincar com seu filho. Vá brincar com a sua esposa. Vai ser feliz. Cuide da sua família. Não estou falando para você virar as costas para a igreja, não é isso. Mas coloque a sua família como prioridade na sua vida. A sua prioridade é a sua família. Aí depois vem a igreja. Você não vai deixar de ser crente, deixar de adorar, deixar de ofertar, não. Mas há uma prioridade na sua vida. Depois a igreja. E até antes da igreja, pode-se colocar o trabalho. Trabalho, porque sem trabalho, como que fica a sua vida? Então, essas são as prioridades, de acordo com a lição. Deus, igreja, Deus, família, depois a igreja. E aí, olha outra informação importantíssima dessa lição. Você tem que cuidar da sua família. Isso já foi falado. Cuidar da sua casa. E a Bíblia diz que quem não cuida da sua família, 1 Timóteo 5:8, não, 1 Timóteo 5:8, isso mesmo, é pior do que o infiel. Se você não sabe cuidar da sua família, você é pior do que o incrédulo. O incrédulo ainda é melhor do que você. Se colocasse você e o incrédulo cuida da família dele. Cuida da esposa, cuida dos filhos, é amoroso, é carinhoso, é atencioso, é protetor, é zeloso. Dá a vida dele pela família. O incrédulo, o ímpio. E você é crente. Você é ignorante com a sua esposa, maltrata seus filhos, é um grosso, é um estúpido, é um arrogante, é alguém que não tem amor, que só pensa em igreja. Aí aqui está Deus. Aí pergunta para Deus, qual dos dois aqui é melhor? O ímpio, que é amoroso, atencioso, cuidadoso, cuida dos filhos, é zeloso, amoroso, ama a esposa, ama a família, é o ímpio, é o ímpio. Isso aqui é macumbeiro. Macumbeiro, cheio de pecado. E aqui está um crente, batizado no Espírito Santo, fala em línguas estranhas, sapatia na igreja, tudo. Só que é um grosso, é um estúpido, é um arrogante, é um mal educado, maltrata a esposa, E aí, Deus? Qual dos dois aqui é o melhor? Deus vai falar assim, o incrédulo. O ímpio é melhor do que esse aqui. É o que está dizendo a Bíblia. Quem não cuida da sua família é pior do que o infiel. Pior. Pior. Vejam quão é importante esse assunto. Vejam quão é importante. Deus prefere o ímpio que cuida da família do que o crente que não cuida. É pior. E como é que uma pessoa não sabe cuidar bem da sua família e quer cuidar da igreja? Explica para mim. Como? Não sabe cuidar nem da sua família. Como é que vai saber cuidar da igreja? Não vai. É pior. Então nós, irmãos, temos que cuidar da nossa família. A pior coisa que tem é um obreiro. Ele é um excelente obreiro, mas ele é um péssimo pai. Conheço pessoas assim. O irmão na igreja é um ganhador de almas, sabe? É um ganhador de almas, é uma bênção, sabe? É uma coisa, irmãos, na igreja, mas quando chega em casa, aí pronto. Aí é um horror. O homem não sabe cuidar dos filhos, não sabe cuidar das filhas, não sabe cuidar da esposa. Sabe, é horrível, horrível. Alguém que chega numa situação dessa, onde o irmão é um excelente crente na igreja e um péssimo pai em casa. Teve uma irmã que uma vez falou assim para o irmão: acho que eu vou morar com você na igreja. Aí ele falou assim: como?
Aí a irmã falou pro irmão. Falou, não, eu acho que eu vou morar com você na igreja. Por que você vai morar comigo na igreja? Esse irmão perguntou para a irmã. Por que você vai morar comigo na igreja? Ela falou assim, não, porque você na igreja é uma coisa, em casa é outra. Você na igreja é uma coisa, em casa você é outra pessoa. O que eu vou fazer? Vamos pegar nossos móveis, tudo que a gente tem, e vamos colocar dentro da igreja. Pronto. Vamos morar lá dentro da igreja. Exato. Por quê? Porque na igreja você é uma coisa, em casa você é outra. Você tem dupla personalidade. Você é um ator. Falou bem. Ela falou para ele, você é um belo de um ator. Você tinha que trabalhar na Globo. Você tinha que fazer filme. Você é um ator. Você em cima do púlpito, você é um amor de pessoa. Você na igreja tem uma aparência. Você diante dos irmãos é uma coisa. Quando você chega em casa, você se transforma. Então você é um ator. Você não é um crente. Você é um lobo vestido de ovelha. E eu conheço pessoas assim. Conheço uma irmã que se casou. Josué vai conhecer. Disse que o irmão, que essa irmã se casou, ali pros lados ali daqueles lados que o Josué mora ali. Josué vai lembrar, não vou falar o nome por um estilo ético. Disse que o irmão era o Deus da igreja lá, o Josué conhece ali para aqueles lá. Disse que o irmão era um Deus. Disse que o irmão era pregador, pentecostal. Disse que era isso, era aquilo. Disse que o irmão era uma bênção. Pregador, sabe, tal. A irmã foi lá e se casou com o irmão. Pois foi só se casar, irmão Severino. Diz que o irmão mudou completamente. Ou seja, dupla personalidade. Dupla aparência. Sabe? É um ator fingido. Não é honesto. Você não pode, meu irmão, ser uma coisa na igreja e ser uma coisa na sua casa. Você não pode ser um excelente pastor e um péssimo pai. Porque senão você é pior do que o infiel. Você não pode. Você não pode ser um excelente pastor em cima do púlpito. Pregador, cheio do Espírito Santo, fala em línguas estranhas. Aí quando chega em casa, é um péssimo pai, um péssimo cuidador do lar. Isso é pior do que infiel. Incrédulo. Infelizmente, irmãos, tem muitos casos assim nesse mundo. Escuta o que eu estou falando para vocês. Da mesma forma que você é na igreja, você tem que ser em casa. Para você não chegar um dia da sua esposa falar para você, ó, vamos se mudar para a igreja. Por quê? Porque na igreja você é uma coisa, em casa você é outra. Então você seja o que você é na igreja, seja em casa. Amoroso, cuidadoso, romântico. Isso que a mulher gosta. De amor, carinho, romantismo. Seja um homem de Deus, se você é na igreja, seja na sua casa. Ponto. Aí Deus vai lhe abençoar. Aí Jesus vai abençoar seu casamento. Mas você tem que fazer isso e cuidar do seu casamento. Zelar pelo seu casamento. Você tem que fazer isso. Porque senão, meu irmão, o diabo destrói. Se você não estiver vigiando. E o relacionamento dos pais com os filhos? Como que deve ser? Como sacerdotes do lar, irmãos, nós temos que instruir os nossos filhos na palavra de Deus. O que a Bíblia vai dizer? Ensina a criança no caminho em que ela deve andar. E quando crescer, o que vai acontecer? Não se desviará dele. Meu irmão, você como pai,
você tem que ensinar seu filho. Você tem que educar. Você tem que zelar. Você não é o pai? Sou. Se você não cuidar, meu irmão, quem que vai cuidar? Você tem que ensinar o seu filho desde pequeno a ele amar a Deus. Amar a Deus. Isso implica em quê? Implica em você ensinar seu filho a importância dele servir a Jesus. Você tem que ensinar seu filho a orar. Você tem que ensinar seu filho a conhecer as historinhas da Bíblia. Você tem que ensinar seus filhos, seu filho, a ir para a igreja, adorar Jesus. Você que tem que ensinar ao seu filho a importância dele servir a Deus. As questões da vida você também tem que ensinar, porque se você não ensinar como pai, a professora da escola ensina. Só que a professora não vai ensinar do jeito que você quer. Não vai. Então você tem que sentar com seu filho e explicar para ele. Ontem eu estava falando. Eu falei para uma irmã, irmã, meu filho eu vou ensinar. Meu filho, o nome dele vai ser Leonardo. Já botei até o nome já. Falei, o nome do meu filho vai ser Leonardo. Eu falei, Leonardo, vem cá. Vamos conversar aqui um assunto. Senta aqui, meu filho. Senta aqui no colo do papai. O que é, papai? Vamos conversar sobre um assunto do seu interesse. Vamos. Quero falar com você sobre isso, isso e isso. Me ensinar aqui umas coisas. Aí você ensina, orienta. Igual nós falamos na última aula, sobre a identidade de gênero. O que a identidade de gênero vai dizer? Que o menino pode ser menina, e a menina pode ser menino. Estudamos na última escola dominical aqui, Jesus. Isso é um absurdo que está sendo ensinado nas nossas escolas. Você tem que sentar com o seu filho e falar, Leonardo, deixa eu lhe falar uma coisa. Você é menino. Você não é menina. Tá? Você é menino. Se alguém na escola querer te falar que você é menina, não acredita, é mentira. Você fala, papai me ensinou que eu sou menino. Você não é menino? Você não tem pipiu? Então você é menino, rapaz. Você é homem. Você tem que ensinar, meu irmão. Porque se você não ensinar, na escola a professora vai ensinar diferente. Vai falar, Leonardo, você é menininha. Como assim menininha? Não, meu pai me ensinou que eu sou menino. Meu pai me ensinou que eu sou homem. Que eu sou um homenzinho. Acabou. Então os pais aqui, o relacionamento entre os pais e os filhos, é o tópico que nós estamos estudando. Você tem que ensinar seu filho, meu irmão. Ensinar as coisas da vida para ele. Você tem que ensinar. Você que tem que cuidar. Se você não ensinar, o mundo ensina. Se você não fala com seu filho, por exemplo, sobre drogas. Eu tenho vergonha, pastor. Eu morro de vergonha, pastor, de falar com esse assunto com meu filho. O que você prefere? Não falar do assunto e ver seu filho numa biqueira? O que você quer? Você tem que falar. Meu pai mesmo, quando era pequeno, falava comigo. Me explicava, me orientava, me ensinava. Meu pai falava, moleque, se eu sonhar, se eu sonhar, é só eu sonhar que você mexeu com esse negócio de droga, eu te mato. Eu vou te bater tanto, mas tanto. Não, pronto, foi só isso. Nunca mexi com isso, porque fui orientado. Agora, se meu pai não falasse nada para mim, nunca ouvi falar disso.
chegasse na escola, um molequinho, um coleguinha lá oferecesse, talvez eu não estaria aqui. Mas eu fui o quê? Eu fui educado. Eu fui ensinado pelos meus pais. Educação, irmãos. Eu vejo muita molecada hoje em dia mal criada. Moleque mimoso, mimado. Eu já vi criança dar tapa na cara da mãe. Eu já vi. Irmãos, até hoje, eu dou benção a pai e benção a mãe. Até hoje. Se eu ver minha mãe de manhã, a primeira coisa que eu faço, benção a mãe, benção a pai. Até hoje. Sabe como eu chamo meu pai e minha mãe? Senhor e senhora. Eu não chamo meu pai e minha mãe de você. Nunca. Nunca passou pela minha cabeça. Hoje em dia a molecada chama o pai e a mãe de você de qualquer jeito. Chama o pai disso, chama a mãe daquilo. Bate na cara do pai, bate na cara da mãe. Molecada mal educada, irmão. Falta de educação. Você tem que educar seu filho. Educar sua filha. Meu pai sempre falou para mim e minha mãe: chama as pessoas de senhor e senhora. Pessoas mais velhas que você. É senhor e senhora. Você nunca chame seu pai e sua mãe de você. É senhor e senhora. Acabou. Respeito. Qualquer pessoa mais velha do que eu chamo de senhor e senhora. Peça licença. Peça por favor. Seja educado. Então, é isso que as crianças precisam ter, irmãos. Essa educação. Ensinar a criança no caminho que ela deve andar. É isso. É isso que você tem que fazer como pai. Agora o seu filho, eu quero isso, eu quero aquilo. Você, toma meu filho, toma. Eu vi uma irmã que era assim. Uma irmã que tudo que o filho dela pede, ela dá. Eu tô toma, toma. A mulher começa aquele show de birra. Eu detesto show de criança birrenta, irmão. Show de birra. Não sei o quê. Só pra conseguir algo. Só pra conseguir algo. Aí a mãe vai lá, toma meu filhinho. Isso é birra. A criança tem que entender que há limites na vida. Não é tudo que ela pede que ela tem. Sem saber limite. Meu filho, eu não posso lhe dar isso. Eu posso lhe dar aquilo. Limites. Ela tem que saber que há limites. E você como pai, você tem que ensinar. Agora, se você não ensina, meu irmão, o que vai acontecer? Seu filho vai montar em cima de você. No dia que seu filho criar barba na cara, meu irmão, acabou. No dia que seu filho perder o respeito por você, você nunca mais vai conseguir ter o respeito dele de novo. Nunca mais. Então, ensine, eduque. Você é pai, você ama. Só educa e só ensina quem ama. Quem não educa, quem não ensina, não ama, não está nem aí. Amém, meus irmãos? Amém. Deu para compreender a lição? Já deu o nosso horário já, só vou finalizar aqui esse tópico. Agora nós vamos falar sobre a ideologia de gênero. O que é a ideologia de gênero, irmãos? A ideologia de gênero é uma doutrina comunista que vai contra os princípios da família. O que a ideologia de gênero vai dizer? A ideologia de gênero vai dizer que a criança, ela não nasce macho nem fêmea. Ela escolhe a sexualidade dela. Isso está sendo falado muito na mídia ultimamente. Ideologia de gênero, é o assunto do momento. Vai dizer não, que a criança não nasce macho nem fêmea. Ela que escolhe. E a gente sabe que isso aí é um ataque à família, à família estabelecida por Deus. Isso não tem fundamento bíblico. Tá? Deus ele fez macho e fez fêmea, homem e mulher, para constituir uma família. Então não tem essa do homem nascer homem e ser mulher, ou nascer mulher e ser... Não existe isso. Isso é ideologia de gênero, isso está sendo ensinado nas escolas, e nós temos que de todas as formas tentar combater essa ação maligna que é ensinada nas nossas escolas. Como se combate? Ensinando, orientando os filhos
a seguirem os princípios bíblicos estabelecidos pela palavra de Deus. Deus criou o homem e a mulher, macho e fêmea. Deixará o varão seu pai e sua mãe, apegar-se à sua esposa, e ambos serão uma só carne. É assim que inicia-se um casamento e forma-se uma família abençoada para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos parar por aqui?